Aleluia! O tema nesta manhã é Vencendo o Desânimo. Todo mundo sabe o que é desânimo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já teve o desânimo batendo na sua porta? Sim, não é verdade, irmãos? Todos nós. Ele vai lá e bate, não é verdade? Querendo entrar. O problema é quando ele entra e fixa a moradia. Esse é o problema. E tem alguns que não têm nem o direito de deixar o desânimo entrar. Não é verdade? Tem situações que você não tem nenhum capricho disso. Dependendo da sua responsabilidade, de coisas que você tem nas mãos para fazer. Pessoas que estão perto de você. E eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que eu não posso dar mole para o desânimo fixar morada na minha vida. Já pensou? Não é? Mas às vezes as pessoas olham para mim e pensam, pastor, alegre, e pensa que às vezes o desânimo vai lá e bate na porta. Bate, irmãos. Bate muito. E às vezes até a impressão que tenho de que ele vai arrombar a porta. Nós acabamos de cantar uma música aqui, né, onde o pastor Eliezer Rodrigues, ele compôs, ele fala que a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer fora para a gente se alegrar. Você vê que na canção tem para você rir, é para você se movimentar por dentro. Deixa eu dar um conceito, como funciona essa questão do desânimo. Primeiro começa assim, o que é o desânimo? Começa primeiramente com, antes disso se manifestar, somos apontados para alguma coisa. E quando fala apontados, é colocados em uma certa direção. Qualquer direção que você venha pensar. E o objetivo é ver resultados. Ou seja, resultados satisfatórios. E aí, alguma coisa acontece, não funciona da forma que você gostaria, e esse apontamento, essa direção, ela toma um sentido inverso. E existe um prefixo que nós utilizamos para contrariar uma palavra, que é o des, um dos prefixos, né? Temos outros também. Desapontados. E nós conhecemos essa palavra muito bem como desapontados. Somos direcionados a um posicionamento, a uma direção pré-estabelecida, onde queremos ver resultados. Alguma coisa acontece no meio do caminho, sejam circunstâncias envolvendo pessoas ou não, diabo, tantas maneiras isso pode acontecer. E aí entra o desapontamento, onde as coisas não acontecem, né? E aí, dentro do processo todo, nós conhecemos também uma raiz que é muito complicada, se chama decepção. Então, se nós não tratarmos, irmãos, a decepção, se não tivermos um cuidado com relação à decepção, que todos nós sabemos muito bem o que é se decepcionar com alguma coisa ou com pessoas. E uma decepção não cuidada, ela pode gerar um desânimo. E esse desânimo, por muito tempo, irmãos, que às vezes a gente pode ter uns momentos, uns flashes de desânimo. Agora a questão, o que nós fazemos
quando o desânimo ele entra? Problema, irmãos, são as atitudes. Os problemas são as atitudes. Quando o desânimo vem tentar tomar corpo. E aí o desânimo, por muito tempo, pode acarretar uma infelicidade. Aí começa a complicar a situação. E da infelicidade, você percebe a incapacidade de lidar com qualquer coisa. Talvez você esteja nessa manhã assistindo essa ministração, se encontre nesse estado, desânimo por muito tempo. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Para a nossa vida. Há ações que precisamos praticar para que isso não venha ser estabelecido. Ou até mesmo ser criado rótulos. Já viu aqueles rótulos assim? Fulano é desanimado. Fulano é para baixo. Isso é muito complicado. Não é verdade? Ou começa a surgir aquela situação onde começa até a incomodar pessoas, até próximo de você, onde não tem desejo nem de compartilhar algo, porque sabe que você é tão negativo que se for apresentar, se for levar o conhecimento dessa pessoa, já sabe que não vai sair. É sério ou não é, pessoal? Então, uma infelicidade começa por um pequeno desânimo não cuidado. Então não se conforme e você vê que as expressões começam a surgir. Eu creio que são estados, irmão, estágios, melhor dizendo, onde isso começa a ser externado. Entenda, irmãos, uma coisa, que não é ensinar você a fingir. Eu tenho muito cuidado com relação a essas coisas. Eu já vi umas ministrações, numa conferência, não no Ministério Verbo da Vida, mas fora, onde um pastor ele disse algo que aquilo me acendeu um certo temor. Né? E cuidado nisso. Porque ele fala que muitos pastores, que ele conhece, que às vezes já está desanimado, mas ele tem uma performance já pré-estabelecida para que isso não venha transpassar para o povo. Então ele faz toda aquela performance, né, evangélica ou pastoral, de forma que as pessoas, quando olham para ele, não conseguem identificar que ele está desanimado. E eu ouvi aquilo ali, eu fiquei assim com certo cuidado. Eu não quero entrar nesse estilo, onde a gente viva de uma performance, onde a gente, quando cruza aquela porta ali, aquele portão principal da igreja, tá ali, ó, chegando assim, todo murcho, todo ruim, aí chega ali, É melhor você usar as ferramentas que já está dentro de você do que criar performance. Diga assim, eu não sou performático gospel. Você está comigo? Então é mais fácil e seguro quando você usa as ferramentas, a própria canção, rir, e alguém, de repente, não conhecendo essas ferramentas, possa até dizer assim, está fingindo. Eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando. Ela está fingindo? Não, ela simplesmente está usando a ferramenta que ela tem e funciona. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É uma linha tênue, onde quando a gente observa é muito parecido. Mas é bom esclarecer a todos que isso não é um fingimento. É exatamente você, eu, usarmos as ferramentas que temos. Agora, precisa você acreditar que funciona. Porque se há um comando, há uma direção para você fazer, ou seja, utilizar a ferramenta e você não acreditar, possa ser que isso se transforme num fingimento apenas. Onde você não crê naquilo que está fazendo, ok? Ou está fazendo porque alguém está comandando, mas não vai funcionar. Você está entendendo o que eu estou falando?
Pelo menos fazendo você rir um pouquinho, já vai melhorando, né? Você está comigo? Aleluia. E eu falei aqui que uma infelicidade começa por um pequeno desânimo não cuidado. Repito que não é a vontade de Deus que vivamos assim, decepcionados, infelizes e oprimidos. Por mais que saibamos, irmãos, que são coisas da alma, que todos nós passar, não estabelecer, passar, bateu, opa, parte em retirada. Eu não vou me conformar com isso. Eu não vou permitir que eu viva oprimido, porque, irmãos, há um propósito a cumprir. Sabemos que Jesus, quando ele veio cumprir um propósito. Sabemos isso na palavra. E principalmente nós que conhecemos o poder do Evangelho, a gente precisa usar aquilo que nós conhecemos e temos. Porque vira uma hipocrisia, onde somos aqueles que apontam, mas não vivem. Onde falamos para as pessoas para consumir esse remédio para um determinado sintoma, e eu, quando estou com o sintoma, não tomo esse remédio. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz a palavra. Eu não sei se você já leu, mas acredito que a maioria aqui vai lembrar. Olha só o que diz o texto. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você tá ouvindo aí o que eu acabei de ler? Curando a todos os oprimidos do diabo. Então você sabe que você está incluso nisso também. Se a opressão tentar bater, opa, em nome de Jesus. E a vantagem é maior, porque você tem autoridade no nome dele. Você já pode fazer, já pode colocar em execução a autoridade que você tem sobre a sua vida. Na sua vida, melhor dizendo, para você repreender qualquer perturbação do inferno para deixar você para baixo. E tem gente acostumado com isso. Oprimir, no dicionário Webster, diz assim, ó. O que é a palavra oprimir no dicionário? Colocar um grande peso, especialmente para deprimir a mente ou o espírito. É o que diz o dicionário. Ou esmagar ou oprimir, pressionar para baixo. Você sabe muito bem quais são os sintomas quando a pessoa está desanimada. As expressões são visíveis. Você está alegre, irmão? Estou. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Igual assim, ó, você está fazendo aí, ó. Vamos lá, vamos treinar, vamos lá. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Olha para o seu irmão aí. Vai endireitar a cara rapidinho. Olha lá. E um rosto muito fechado vai deixando você feio. Tem um texto que diz, né? O sorriso formoseia o rosto. Agora o contrário disso. Os olhos caídos. Tudo caiu na boca assim, ó. Incomoda um pouquinho, não incomoda, irmão? Quem gosta de andar com alguém desanimado aqui? Levanta a mão. Quem gosta de andar? André gosta de andar com alguém desanimado. Desanimado, André, desanimado. Eu tenho certeza que você não entendeu. Pensar, tomar decisões, vai tudo embora. Uma pessoa desanimada. O que é levantar da cama? Gente, é terrível.
Quem já passou por isso? Levanta da cama. Quem? Levanta a mão, deixa de ser. Ah, crentão. Santão. Quem já passou isso não tem vontade de levantar da cama? Levanta a mão. Quem já teve? Ah, deve ser bobo, rapaz. É mole, André, viu? Levanta a mão. Aí olha assim para ver se alguém vai levantar a mão e conta. Ah, tem mais. Aí tem uns que ficam, tem uns que não tem direito de ficar. Tem que levantar. E é terrível. Ah, Jesus, tem misericórdia. É inevitável sermos afetados no campo inicial dos sentidos, irmãos. E aí o seguinte, eu e você não podemos dar essa moral para o diabo. Você sabia que essa é uma forma de dar moral para o diabo? Porque o diabo, presta atenção aqui, ó. O diabo, ele anda ao nosso procurando quem? Alguém que possa, né? E o desânimo é uma brecha. Aí quando ele vê uma brecha ali, olha para só aquela cara assim de bumbum de cavalo com cãibra, aqui assim, hein? Aí o diabo olha assim, epa! A oportunidade ali. E aí o crente começa a palestrar com o diabo. Diabo, tá difícil. Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Você não vai conseguir. E ele vai falando e o crente ouvindo. Falando e falando. E aí você começa a tomar posse de rótulos. Ele diz que você não vai conseguir. E etc, etc e tal. Não é isso? Eu creio que nessa manhã, quem está nesse estado vai sair. Quantos creem comigo? Irmãos, eu não me conformo, irmãos. Desânimo quando bate, eu falei, em nome de Jesus, não aceito isso. Essa postura, irmãos, ajuda muito. Tem gente se vestindo a camisa, irmãos, e... Gente, eu sei exatamente o que é desânimo. E aí não deixa que o diabo venha soprar na sua mente. Ah, mas ele não sabe o que você está passando. Ele não sabe a pressão que você vive. Irmãos, todos nós vivemos pressões. E eu não quero nivelar, fazer comparações. Mas há uma palavra, irmãos, que serve para todos. Essa palavra não está limitada a um grupo de pessoas, a ministros, para todos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Fala exatamente sobre isso. Botar o diabo para correr. E eu quero já ajudar você. E de repente você pode até perguntar aí, pastor, o que fazer numa situação? Eu vou te ajudar. O que devemos fazer com esse tal de desânimo? E eu vou falar algumas lições aqui para ajudar. Todos nós, né? Eu preciso exercitar a minha criatividade, reagir. Primeiro momento, reagir. Com relação a essas coisas. Que é lá da alma. Então, primeira lição que eu preciso aprender nessa manhã. Mantenha o diabo correndo de você. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, o que é? Se sujeitar à palavra, acreditar na palavra, declarar a palavra, independente dos sentidos. Deixa eu dizer para você, vou repetir, independente dos sentidos. Se você esperar sentir mais ou menos, ou mais aliviado para poder exercer a palavra, executar a palavra. Quando fala executar, é cumprir a palavra na sua vida. Declarar, meditar. Irmãos, não vai acontecer. Se você esperar esse tempo, talvez esse tempo não aconteça. É lá, realmente, lá no fundo do mar. Já praticou aquela... como é que é o nome daquele... Quando você fica submerso
e prende a respiração, qual o nome? Tem um termo, apneia. Às vezes a sensação que você sente com relação às pressões é uma apneia. Mas naquele momento ali, irmãos, medite na palavra, pense na palavra, declare a palavra. Estou pegando aqui uma ilustração, irmãos. Não é baixo d'água você fazer isso, que é impossível. Mas a sensação que temos diante das circunstâncias, da pressão, porque nós vimos aqui a opressão é puxar você para baixo. É prender você. Então eu não vou esperar aliviar. Às vezes não dá nem tempo, irmãos. Esperar aliviar para usar as ferramentas que temos. Comece a exercer. Você está comigo, irmãos? Independente, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Independente se for ação do diabo ou não. Porque às vezes o crente é mais rápido quando percebe que é o diabo. Aí o crente parece que fica mais aceso. Mas tem situações que não é exatamente o diabo. É algo que você fez, que você falou, algum familiar seu, tantas outras coisas, queridos. Você está comigo? Então a primeira lição, mantenha o diabo correndo. Não dê essa moral para o diabo na sua vida, não. Porque, irmãos, simplesmente, se ele perceber, independente se é alguns dados dele ou não, ele ao seu derredor viu, epa, oportunidade. Porque ele não quer que você viva o melhor de Deus. Ele não quer que você fique alegre, seja alegre ou fique, ou seja. Ele não quer. Então, a segunda lição. Falamos a primeira. A segunda lição. Lembrar que temos a vida de Deus. Algumas pessoas disseram amém. Aleluia. Graças a Deus, né? 4, 5 pessoas. A gente... Ainda bem que tem alguns crendo aí, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, vamos lá, vamos fazer uma confissão de fé. Vamos lá. Eu tenho a vida de Deus. Você valoriza isso, irmão? E por que você está triste? E por que você está desanimado? Não precisa abrir, eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19 diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte. Agora, a vida está em você. A vida está em você. Está fácil você escolher? A vida e a morte. Aí completa aqui, bênção e a maldição. E aí Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que te dá uma cola aqui. É ou não é? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Olha a parte final aqui, querido. Tu e a tua descendência. Entenda que a vida de Deus em você pode, irmãos, fazer maravilhas no seu meio, no seu convívio. Aleluia. Você está comigo? Não precisamos, é uma lição aqui, irmãos, nesse texto. Não precisamos depender apenas, vou usar apenas para ajudar também, tá? Para você descartar tudo. É apenas do que acontece fora. Há um fruto em nós, irmãos. Algo que foi depositado na nossa vida, onde o externo, às vezes, quando não favorecer, dentro de você pode mudar circunstâncias. Foi derramado no seu coração, irmãos. Aprenda isso em nome de Jesus.
Não está favorecendo nada, pastor. Usa as ferramentas que você tem. Está dentro de ti, querido. E às vezes as pessoas nem entendem, né? Rapaz, o bicho pegando e o cara está se alegrando lá. Aleluia. O bicho está pegando e você está aí. Eu acho que com essa informação vai parar de você vir para os cultos e ficar assim. Vamos orar em línguas, irmãos? Não estou com vontade, não. E quando o ministro dá essa direção para você, é te ajudar, querido. É treinar o seu espírito. Ah, pastor, sou obrigado? Não, não é obrigado, não. Continue assim, desanimado, triste. Continue, irmão. Eu estou falando isso, não é debochando de você, não, viu? É ajudar você. Às vezes a gente bota você para rir um pouquinho, só para aliviar um pouco a vacina, ou a injeção. É um algodãozinho na pele. Você está entendendo o que eu estou falando? E é exatamente o que acontece, irmãos. Quando o negócio está pegando, a gente não tem... lembra que eu falei aqui que eu oprimia, botava você para baixo? Não dá vontade de rir, não dá vontade de levantar a mão, então, um peso. Irmão, levanta suas mãos. É um peso, irmãos. Diga assim, eu não vivo... É declaração de fé, tá? Vamos lá. Não vivo pelos sentidos. Eu vivo pela fé. A fé é a certeza. Vamos aprender a trazer a existência. E aí o diabo, que outrora era seu camarada, vai correr. Você está comigo, irmãos? A gente precisa entender, irmãos, Deus só vai agir pela fé. Não é cara feia. Não é chorando o tempo todo. Não é porque Deus, ele não ama, não está vendo a tua situação. Ele está vendo sim. Só que ele já disponibilizou as armas que você precisa para sair disso. Porque você foi colocado nesse mundo aqui para governar. Começando primeiramente por vô. Então Deus está treinando você. Então a felicidade e a alegria que nós conhecemos não vem de fora. Não vem de fora. Amém, irmãos? Gostaríamos muito que as coisas funcionassem do nosso jeito. Todos nós desejamos isso. Então, às vezes se transforma num desapontamento. E aí as portas dos sentidos começam a se abrir. E a gente precisa vigiar com relação a isso. Amém, irmãos? Então, vamos fechar essa parte dizendo assim, ó, tome a decisão de desfrutar a vida que está em você, que está em mim. Há uma decisão nisso tudo. Ficar cheio de infelicidade ou cheio de alegria, ou melhor, a decisão é ficar cheio de infelicidade ou cheio de alegria do Senhor. É uma decisão que eu preciso tomar. Só você, irmãos, precisa tomar essa decisão. E por mais que às vezes estamos diante de pessoas que o Senhor levantou para nos ajudar, agora há uma chave que eu preciso virar, que eu mesmo sou responsável, tomar essa decisão. Naquilo que eu já tenho, que eu já estou aprendendo pela palavra. Então, você sabe o que fazer. Só que às vezes os sentidos
está ganhando mais força. Então, entenda de uma vez por toda. Os sentidos não vai te ajudar nessa decisão. Não conte com o sentir alguma coisa para fazer. É a mesma coisa do perdão. Vamos pegar um exemplo aqui, fica fácil. Se você esperar sentir alguma coisa para pedir perdão ao seu irmão, você não vai ser complicado. E se esses sentidos não melhorar? E se transformar em raiz de amargura? Porque quanto mais tempo dermos a esses sentidos, vai se transformando em outra coisa. Lembra que nós falamos aqui? O desapontamento, né, ao desânimo. O desânimo ele não é tratado, ok? Do desânimo vem a infelicidade, e da infelicidade começa a partir para o campo onde vai atingir diretamente no seu caráter, onde vai ser um rótulo estabelecido, onde você vai tomar posse daquilo. Pessoa amargurada, negativa, nunca dá certo. Quando ele vê uma luzinha lá no fim do túnel, lá, ele fala assim, aquilo ali é um trem que está vindo para me pegar. Né? Tão negativo que a pessoa é. E aí levanta de manhã, dá um espirro, peguei Covid. Aí levantou da cama, aí botou o pé esquerdo, botei o pé esquerdo. Agora minha semana vai ser um inferno. Tão negativo. Irmão, vamos fazer um projeto. Pastor, será? Pastor, não vai dar certo não. E aí você tem que, em nome de Jesus, sai. E aí você tem que fugir não só do diabo, né? Ou melhor, o diabo vai fugir de você e você vai fugir do irmão. O diabo foge de você. Legal, tá certo. Agora você fugindo do irmão. Pastor Bud sempre falava isso, irmãos. Eu sei, num período de 5 minutos, se a pessoa está crendo ou não no que ela fala. 5 minutos já é suficiente. E ele falava isso para os pastores. Eu sei, irmão, quando o pastor não está crendo, quando eu falo com ele, irmão. 5 minutos de conversa, eu vejo ele não está crendo. Eu evitava até conversar com ele, eu não sei, pô. Pastor Bud, pastor, oi, irmão, tudo bem? Só gesticulando, vozinho. E aí você entende o porquê, às vezes, ele agia assim. Amém, irmãos? Aleluia. Escolha ouvir. Há uma escolha, né? Que eu e você precisamos decidir na nossa caminhada. Ouvir passivamente o diabo e permitir que ele arruine a nossa vida e nos faça infelizes, ou resistir ousadamente para que possamos viver na plenitude de Cristo. Decida aí, meu irmão. É a sua decisão. Terceira lição. Essa aqui é forte. Terceira lição. Não confie na sua carne. Como assim, pastor? O que acontece? Olha lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males e todo tipo. Males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E eu gosto desse texto aqui, irmãos, que fala de relacionamentos.
Amém? Quantos têm consciência de que vivemos num ambiente de relacionamentos? Agora, todos nós, irmãos, podemos se decepcionar com alguém, não é verdade? Ter problema com gente. Irmão, lidar com gente envolve essas coisas. Todos nós, irmãos, tivemos problemas com pessoas, e às vezes não necessariamente que você tenha provocado isso, mas a outra parte. E aí a situação é que quando nós entramos na carne, e tem coisas que não dá para você resolver. Se depender de você, de ir lá e consertar, faça. Se depender de ti, tem de paz com todos, mas nem sempre. Depende da sua ação. Você cumprindo a palavra tudo direitinho, mas do outro lado ainda continua a situação. Cuidado, irmãos, para você não dar ocasião à carne. Então, isso são portas. Uma das portas que vai abrindo outras e outras e outras e outras, entrando em situações que você não consegue resolver, né? Abrindo porta para o próprio diabo entrar, pensamento negativo entrando, a falta de perdão, irmãos, é um mar de situações que vão se abrindo, que é até difícil descrevermos aqui em que situação isso pode levar, mas a gente pode, até mesmo nesse texto aqui, perceber. A gente vive no ambiente, irmãos. Eu estou falando ambiente, não aqui igreja, mas a nossa existência, temos contato com essas coisas. E nós que conhecemos a palavra, precisamos ter muito cuidado com isso, para que a gente não saia da lei do amor. Se sujeitando à lei do amor, precisa perseverar nessa visão. E a gente dá ocasião à carne. Entrarmos num campo minado, onde vai favorecer todos os tipos de males. Então, irmãos, misericórdia precisa fazer parte da nossa vida. Perdão precisa fazer parte da nossa vida. Não podemos esquecer esses princípios na palavra. Onde vai ter um determinado momento, e o texto fala aqui, não mostrar favoritismo, e é sempre sincera. Irmãos, eu entendo também que há momentos que, no final de tudo, você vai sair perdendo. Mas qual é o propósito? É você ganhar nessa confusão? Irmãos, é uma confusão. O que você precisa pensar, irmão? Senhor, que essa confusão, que esse mal caia por terra. Porque confusão é um pavio para Satanás. Ele vir lá e acender, explodir tudo. Então, vai existir momento em que, no final das contas, o fulano ganhou, mas quem disse que eu estou aqui para disputar com ele? Quem disse que o propósito aqui é se tornar o rei da cocada preta? Não. Amém, irmãos? Cuidado com a carne. Em vez de tentar virar o Hulk, gospel, por que não praticar 1 Tessalonicenses 5,17? Pastor, o que está dizendo lá? Bota aí, para ajudar o irmão. Em vez de sair no tapa com o seu irmão. Fisicamente, acredito que a maioria não, mas tem casos que sim. Graças a Deus aqui nunca vi isso. Mas pode ser de forma verbal. Ou até mesmo não fala nada, mas o pensamento está totalmente contaminado. Por que não praticar isso aqui, ó? E às vezes eu faço aquela pergunta assim, vem cá, meu irmão, você orou? Você está orando por ele? Você está orando por ela? Está brigando, está querendo que o Senhor venha com a mão pesada sobre a cabeça dele. Que o anjo venha com a espada de fogo e corte o pescoço dele. Mas isso aqui não. Deus vai pesar a mão em você. Ore por ele, irmão. Peça perdão. Pastor, mas ele me decepcionou. Perdoa. Ore. Pastor, mas várias vezes isso, pastor.
pelo menos chegou a 490 no dia. Não, pastor, então ele tem muito crédito ainda. O seu irmão tem muito crédito ainda. Aí o crente já fica desanimado só em ouvir isso. Eu já vi pessoas, irmãos, que já fica desanimado só em dizer, volta lá, por favor. Pastor, o que eu vou fazer, pastor? Será que você fica desanimado quando você ouve a palavra? O que você tem que fazer? Pastor, eu estou desanimado de ir para a igreja. Aí eu falo, venha para a igreja. Aí você... Porque você quer algo espetaculoso, você quer que o ministro bota a mão na sua cabeça, pirim, pim, pim. Uau, pastor, já estou alegre. Eu estou falando alguma besteira, André? A impressão não é essa? Porque a pessoa vem e fala, pastor, eu estou assim. Aí parece que a impressão que dá é que você vai resolver o problema. Sai! Aí o cara... Vocês me amam ainda? Então se alegre quando a informação for essa. Quando a Bíblia orienta você a vigiar no que você fala, a forma como você age, porque essas coisas são livramentos para ti. Porque às vezes as pancadas vêm por causa de você. E aí, vamos obedecer a palavra, vamos orar. Sentiu alguma coisa anormal? O que tem que fazer? Obrigado, irmã. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Igual um departamento infantil. Sentiu alguma coisa anormal? O que tem que fazer? Pastor, já orei. Irmão, persevera. Sem parar. Não é andar assim na rua, Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, irmãos. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele já começa a mostrar alguma coisa dentro de você. E às vezes, irmãos, aquela sensação estranha, não pense que você está indo para baixo, não. Às vezes o Espírito está comunicando, e você precisa treinar o teu Espírito. E aí você vai fazer o quê? Você vai orar, vai botar uma canção, vai louvar o Senhor. Não é assim, crente, que você faz? Fala para mim, você faz isso, né? Ou você vai lá para as redes sociais para se alegrar? Eu estou tão desanimado, eu estou tão para baixo. Aí vou para o Instagram. Aí YouTube, vídeo do YouTube. Aí se alegrou. Dá até glória a Deus. Glória a Deus. Aí desligou o vídeo, volta de novo. Ou você vai assistir a sua novela. Ou você vai fazer uma maratona lá de 24 horas na Netflix para se alegrar. Irmão, nada contra Netflix, redes sociais. A gente fala isso aqui tanto, o pessoal parece que o pastor é contra. Não, irmãos, eu tenho redes sociais também. Só que precisa saber usar. Precisa perceber as questões espirituais. As pressões que às vezes o Espírito Santo já está comunicando com você. Ou até mesmo você vendo a situação acontecer. E aí, irmãos, orar, irmãos. Colocar o seu joelho no chão. Já usou o teu joelho no chão alguma vez? Pastor, dói muito, pastor. Bota o travesseiro. Tá bom, tranquilo. Não tem problema, não. Pastor, deitado. Amém, irmãos. Mas ore. Amém, irmãos? Agora, eu estou falando aqui de ação, reação, quando alguma coisa anormal vem. Mas vamos entender o que
é normal para Deus? O que é normal para Deus? Para explicar isso, precisamos dizer o que é anormal. Olha lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler aqui para você, rapidinho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma, gente? É fácil para você entender? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, o que está escrito na sua Bíblia? Vamos falar todo mundo junto, para ficar bonitinho? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, há uma instrução aqui na palavra, irmãos, o que eu e você precisamos fazer. Porque é anormal, porque não tem nada a ver com a gente. Andar preocupado, atormentado, tentando resolver coisas que não temos respostas. Isso não é normal. Ficar pensando o que todo mundo vai pensar de você. Não tem gente assim? Porque fulano, porque ciclano. Aí fica lá em depressão. Aí fica aí desanimado. Irmãos, vamos usar as ferramentas que nós temos para que a gente somente conte. E eu sei que Deus até estabeleceu isso. É de Deus isso. Contarmos, às vezes, com profissionais para nos ajudar. O pastor Buddes fala sempre isso. Porque existe a medicina, porque existe o profissional. Que quando o crente ou uma pessoa não conta com a fé, vai ter que contar com o natural, que Deus criou. E é bom a gente também usar essas ferramentas. Na necessidade, precisa, vai lá. Até mesmo pelo fato de você não se conformar e pedir ajuda, irmãos, já é uma vitória. Você está comigo, irmãos? De repente você não tem uma maturidade, tem dificuldade, aí você pede ajuda de profissionais, de amigos, de irmãos. Irmãos, está certo. Melhor assim do que ficar, se trancar, se fechar e se conformar em viver uma coisa que não é normal, não é a vontade de Deus para você. Deus, Ele não quer que você viva assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que diz a palavra, querido. Não é normal sentir que é um fracassado. Não é normal ficar deprimido. Não é normal, irmãos. Se é normal para você, irmãos, paciência. Mas para Deus não é normal. Por mais que seja questões da alma, irmãos. Mas há instruções, irmãos. O Senhor nos ensina como se safar nisso. Sair dessa situação. Eu não vou aceitar. Pastor, estou desanimado. E aí, irmão, o que a gente vai fazer? Você sabe o que vai fazer? Sei, então vamos executar. Mas eu não consigo. Aí você começa a dizer que não consegue. Mas é muito difícil. Você já está declarando que é difícil. Já está abrindo a boca e afundando, puxando você para baixo. Quando vier, precisamos ser capazes de reconhecê-los pelo que eles são. Mentira do inimigo. Essas coisas, irmãos, que a gente viu aqui, que não é normal, e que o diabo fica oprimindo, tudo isso é mentira dele. Dizendo que você não é capaz, não vai conseguir. Tudo que você faz não dá certo. Você está perdendo seu tempo. Não vai funcionar. Irmão, são essas coisitas que ele vai lançando na nossa mente. É uma batalha espiritual. E você, responsável, irmão, vai ter coisa que é você que vai ter que decidir. Irmãos, eu digo isso em nome de Jesus. Vai ter coisas que não tem como. Vamos orar? Sim. Vamos interceder? Sim. Mas vai ter um momento que decisão, vida ou morte. Bênção ou maldição. Ficar com o que a Bíblia diz ou ficar com as sugestões do diabo. A gente vai ter que decidir, irmãos. Eu não sei se vai te ajudar a ouvir isso, mas a saída é essa. E perseverar.
Porque às vezes a gente fica assim, vou fazer, vou esperar, aquela expectativa de que vai acontecer. Irmãos, o tempo, não sabemos, pode ser instantâneo, irmãos. Pode ser de um dia para o outro, pode ser uma semana. Eu não fico preocupado, irmãos, e essa preocupação é mal para a gente. Ficar preocupado quando vai acontecer, irmãos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou viver aquilo que a palavra recomenda eu fazer. Eu vou viver. Não vai ser um momento, não vai ser umas circunstâncias. Eu vou viver pela fé. A chave está aí. Viver pela fé. Que quando chegar as circunstâncias, você já está vivendo. É como se você andasse com um guarda-chuva o tempo todo na rua. É doideira isso, né? E viver pela fé é doideira para o mundo. Aí caiu a chuva. Para você não vai mudar nada. Você está o tempo todo assim. Você está comigo, irmãos? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Coríntios 10, 4 diz assim, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são fortalezas essas coisas? Essas coisas que nós consideramos aqui, irmãos, como anormal, são poderosas. Reconhecemos que incomoda, que tem uma voz, que chama a atenção, que mexe com a gente, se permitirmos estabelecer morada, sabemos. Milícias não são carnais e sim poderosas em Deus. As armas, melhor dizendo, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, ou seja, as armas, o que nós temos, são poderosas em Deus. Para destruir, essa parte eu quero me deter aqui, para destruir fortalezas. A palavra que eu quero destacar é fortalezas. Fortalezas são forças que podem se levantar, irmãos, que está diante de nós, mas as armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, engano e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, como é maravilhoso e seguro para todos nós quando nós levamos o nosso pensamento cativo a Cristo. Onde a gente não fica conjecturando, onde a gente não fica pensando assim, será que vai acontecer? Será não? Você vai ter convicção. Você tem convicção que as armas que você tem são poderosas em Deus para destruir qualquer tipo de fortaleza. Convicção, irmãos. Não somos um povo chamado para funcionar segundo os nossos sentimentos. A convicção vai ajudar muito, irmãos. Convicção, é o que eu tenho. Vai acontecer, vai fugir de mim, vai ter o escape. Em nome de Jesus, eu vou sair dessa situação. Esse desânimo vai embora. Eu começo a declarar a palavra, começo a louvar, começo a edificar a minha fé santíssima, orando no Espírito. A gente precisa ter essa cultura, irmão. Chegou na igreja, né? Aquela sensação, frio, aí bota a culpa no pastor, bota a culpa no ministério de música. O culto hoje foi frio, pesado. Não, irmão, é você que está pesado. E aí você já tem ferramentas dentro de você para que, se você está pesado, comece a ficar leve. Você senta aqui, irmãos. Não precisa esperar o culto começar, não. Não precisa a irmã esperar começar a cantar uma canção. Você já senta ali e fica... Se sente vazio, começa a se encher. Não fica lá pensando, Não, irmãos. Você pode reagir. Uma lição que você precisa aprender, irmãos, é reagir e não se conformar. Em nome de Jesus, se o diabo está aprisionando você nisso, caindo por terra nessa manhã, em nome de Jesus, dizendo para você, não, você não vai sim, diabo, acabou essa festa. Acabou a festa, diabo. Eu sei o que eu vou fazer quando o desânimo
bater na porta. Opa, pode sair batido. Aqui você não vai entrar. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a parte A, diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que vem para você, meu irmão, tem a palavra, tem o Espírito, tem as ferramentas que você tem a obra do Senhor para você fazer, faça. Às vezes, irmãos, é uma das coisas que o diabo faz, quando você, de repente, é acionado para fazer alguma coisa, chamado para fazer a obra do Senhor, aí você fala assim, mas eu estou assim para baixo. Não, irmão, faça, em nome de Jesus eu vou fazer. Pastor, mas eu estou assim. Não, irmãos, não se conforme com isso, em nome de Jesus. É tudo que o diabo quer parar você, travar você, porque ele sabe quem você é. Quais são as ferramentas, irmãos, que o diabo tem para parar você? Uma delas, irmãos, é desânimo. Que ferramenta sensacional. Onde ele vai começar a puxar você coisas, circunstâncias que talvez você esteja vivendo hoje. Ele começa a lançar na sua cabeça. Aí ele fala assim, poxa, para aí, rapaz, você não tem condições, você está desanimado, você está cheio de problema. Ninguém sabe o que você está passando, mas eu sei o que você está passando e você tem razão. É isso que o diabo faz. Pastor, não tem condições não. Aí você fala, não tenho condições, não vai ter condições. Você está entendendo a palavra? Amém. Quarta lição que eu quero passar para você hoje. Você está recebendo a palavra? Amém. Preste atenção aos sinais reveladores. Preste atenção. A gente precisa ser esperto. Tem coisas que a gente começa a pegar assim, Vou dar um exemplo para você. Você levantou de manhã, uma dor de cabeça. O que você faz, às vezes? Quando você às vezes não vai usar a ferramenta que você tem, orar, né? Aquela dor de cabeça embora. Toma lá um Dorflex, não tem problema nenhum. Nada contra. Toma um remédio. Você foi rápido. Estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você vai tomar um remedinho. Por quê? Uma reação por causa de um sintoma. E por que não reagir também quando começa a vir aquela sensação de peso, né, de desânimo? Poxa, eu não sou assim. E principalmente quando você se conhece. Caramba, eu não sou assim. Vontade de desistir, vontade disso. Oxi, e aí? Reaja. Não se conforme, não sente, fica assim, é verdade. Eu acho que eu vou. Né? Ou então, se decepcionou com alguém, as reações são diversas. Você pensa em fazer um monte de coisa. Vigie. A gente precisa estar atento, irmãos. Para que não entremos num campo onde a gente começa a fechar o coração para todo mundo. E esse campo da ofensa, irmãos, a André já ministrou sobre isso, da ofensa, da decepção, né? Envolve decepção, é algo muito complicado. Onde qualquer coisa as pessoas fecham o coração. Fulano falou isso, já fechou o coração para aquela pessoa. É uma dificuldade de liberar perdão. Aí você vê a pessoa, de repente, no ritmo, alguma coisa aconteceu, irmãos. É aquela pessoa que eu não vou, ia dizer aqui uma nação, não vou dizer porque está gravando aqui, mas você vai entender o que eu estou falando, né? É a pessoa que qualquer momento pode... Né? É cheio, não me toque. Cuidados em excesso, porque qualquer coisinha a pessoa já emburra a cara. Qualquer coisinha... Já viu aquela brincadeira de criança? Que você já passou por isso, eu já passei por isso. Aí você brincava de pique e tal, mas você não queria perder. Pique esconde, lembra? Você escondia assim, 1, 2, 3, Marcelo, não vou brincar mais não. Ficava com raiva. Marcelo, você tá na brincadeira por quê? Não quero brincar mais não. Tem crente assim, cheio de não me toque. Todo sensível. Pastor, eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou decepcionado com o departamento. Eu estou decepcionado com a Doquinha porque ela olhou para mim com cara feia. Eu estou decepcionado com a igreja porque o pastor chamou minha atenção.
Quantos estão ouvindo aqui? Cuidado, irmão, com qualquer coisinha. Não sabe lidar com gente. Tem que ir para Marte esse irmão. São situações que o desânimo vai entrar e sentar no seu sofá e pedir Coca-Cola. O André vai matar, ele bebe a garrafa toda. Olha. Né, André? Fica com raiva do pastor que está falando essas coisas, não, que eu estou te ajudando, viu? Quinta lição, irmãos. Não confie excessivamente nas pessoas. Deus no céu e fulano na terra. Irmãos, faço não. Às vezes nós falamos isso, né? O pessoal pode ser uma pessoa de confiança, tal, mas as pessoas, irmãos, são falhas. O pastor Marcelo pode falhar com você. Pode errar com você. Ah, pastor, não pode? Gente, pelo amor de Deus. Não é a nossa intenção. A gente trabalha para que isso não aconteça. Mas eu posso falhar com você. E aí? Para mim, o pastor acabou. Acabou. Era uma benção, era uma referência. Agora, para mim, acabou. É por isso que você vê pessoas saindo da igreja doidado aí. Porque não, porque é esposa do pastor, porque o pastor, porque a minha líder, meu líder de departamento falou uma coisa que eu fiquei triste. Estou chateado. Estou ferido. O diabo, é isso mesmo, você tem razão. Ninguém olha para você. Quando estava no trabalho lá, ia na sua casa, não vai mais na sua casa. Essas coisinhas que eu sei que o diabo faz. Lembra? O diabo falando, ó. O diabo falando. Lembra? Você era querida. A igreja cresceu, nem liga mais para você. Você não faz mais falta. Segura isso aí, irmão. Você não faz mais falta. Olha o silêncio, olha o silêncio. É para você pensar. Poxa, fulano é uma bênção, poxa. Agora nem olha mais para mim. Deixa eu dizer para você o que é isso. Isso é a ação do diabo. Para tirar você do propósito. Se você está tendo uma atitude que é ligada a uma coisa que aconteceu lá atrás, mude hoje. Enquanto há tempo. De repente você está numa posição, você poderia estar ali, estar acolá, por causa de uma ofensa. E quem perde é você. Irmão, vamos botar o diabo no lugar dele. Diabo, acabou a festa. Não tem mais festa aqui. Amém? O evangelho nos ajuda o seguinte. Toda vez que a carne tentar fazer alguma coisa, aí você fala assim, não, vou fazer tudo o contrário. Toda vez que o diabo, a carne me impulsiona a ficar de mal, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou abençoar e eu vou dar até presente. Toda vez que o diabo manda assim, vem a fulana lá que você não vai com a cara dela. Em vez de falar assim, vai, atravessa, vai para o outro lado da rua, atravessa. Você não, vou continuar aqui. Nesse caminho. Pai do Senhor. Toda vez que aquela sensação vier assim, agora vamos orar um pelos outros. Aí você olha assim, aí procura, não tem mais ninguém. Você, ai meu Deus, o que eu faço? É ela, meu, em nome de Jesus, vou orar por você, irmã. A Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Aleluia. Filipenses capítulo 4, a gente vai começar a encerrar. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Isso eu quero que você leia comigo. Dá para projetar aqui, por favor? Coloca aí, ô Flávia. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Já lemos aqui, eu quero ler de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
Olha só o versículo 7 aqui, gente. Preste atenção, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas precisa observar o versículo 6. Se você anda ansioso, preocupado, irmãos, não tem como. Então o pessoal olha isso aqui e a paz de Deus é legal. Olha o que diz antes. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Perturbação na sua cabeça, no coração, é porque você não está obedecendo a palavra lá atrás. Está em desobediência, irmãos. Vou traduzir para você. Está em desobediência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Senhor, é isso. Fala para o Senhor o que você está sentindo. Fala para o Senhor o que você está vendo. Você está errado em falar alguma coisa, fale para o Senhor. Fala com o Senhor, irmãos. Fala com o seu pai. Conversa com o seu pai. Abre o seu coração com o seu pai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que coração e mente? O teu espírito, o teu coração e a sua mente, que às vezes fica borbulhando por aí, pensando em um monte de besteira. Você está comigo, irmãos? É possível você direcionar a sua mente. É possível. É possível, irmãos. Ah, pastor, não consigo. Irmãos, você está dizendo que a Bíblia está mentindo. É possível você direcionar a sua mente. Olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, fala verdadeiro. Tudo que é respeitável, fala respeitável. Tudo que é justo, fala justo. Tudo que é puro, fala puro. Tudo que é amável, fala amável. Aí diz assim, a parte final eu vou ler aqui, não precisa repetir. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. O que você está pensando? É isso tudo que você acabou de ler? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pronto, é isso aí. Está claro para você aqui que eu e você podemos direcionar nossos pensamentos? Está claro, irmãos? Onde o pensamento ruim vem, você não aceito isso. É amável, é puro, algum louvor há. Então, não quero. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está claro para você nessa manhã? Eu estou dizendo aqui coisas muito claras, irmãos. Não estou filosofando aqui, não estou falando inglês. Eu estou falando na língua que você conhece. Está claro para você isso? Agora, irmãos, é você que vai fazer. Ah, pastor, não tem uma oração forte para botar a mão na minha cabeça, esse pensamento ir embora. Não, querido, é você que tem que fazer. Eu digo para você com felicidade, você precisa renovar a mente com a palavra. Será que de repente é falta de você renovar a mente com a palavra? De repente tem tanta porcaria na sua cabeça que você não consegue ligar. Irmão, precisa encher a sua cabecinha de palavra. Qual o material que você está lendo? Que porcaria que você está assistindo na televisão que está deixando você assim oprimido? Precisa mudar a mentalidade. Precisa mudar a postura. Qual tipo de comunhão que você está tendo? Conversas, mais conversações com as pessoas que está corrompendo os seus costumes. A gente precisa rever isso. Você está se cuidando? Você está cuidando da sua mente? Há uma responsabilidade que eu tenho de renovar a mente com a palavra. Quem vai fazer isso sou eu. Não fica dependendo, irmãos, dos cultos públicos para fazer isso, não. Tem gente que passa a semana toda sem ler um livro, sem ler a sua Bíblia e se detém apenas no culto de domingo para ser alimentado. Não vai funcionar. Não vai funcionar, irmãos. E é por isso a dificuldade, irmãos, em direcionar os nossos pensamentos. Irmãos, eu vou só falar aquilo que está aqui dentro. Se não tiver nada aqui dentro, irmãos, concernente à palavra, não vai sair nada. Então a gente precisa, irmãos, tomar uma posição em nome de Jesus.
Não se conformar, irmãos, com o desânimo. Lembra que eu falei aqui, e essa lição aqui é exatamente isso, né? Não confie excessivamente nas pessoas, as pessoas vão falhar. As pessoas vão falhar com você, mas se você tiver uma mente renovada com a palavra, a única palavra que vai brotar dentro de você está cheio da palavra, você está se alimentando da palavra, você foi desapontado, alguma coisa aconteceu, alguém falou alguma coisa contra você, a única palavra que vai brotar dentro de você é perdão. Perdoa, irmãos. Tenha comunhão com Deus e não com os seus problemas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.